7h17 de volta com o Manhã no Ar. Olha, nós estamos, a TV Acrítica, a equipe de jornalismo da TV Acrítica está mobilizada na cobertura deste julgamento. Neste momento temos uma equipe de reportagem lá no Fórum Ministro Enoque Reis. A Mei Chapiama e o Pedro Bala estão lá acompanhando a movimentação. A qualquer momento podem chamar a gente aqui para mostrar justamente a chegada do delegado Gustavo Sotero, os familiares de Wilson Justo, da vítima, portanto, deste homicídio, e também outras pessoas que foram atingidas durante esse tiroteio. Mas agora eu quero falar com a Tamires Kleber. Põe a Tamires aqui, porque a Tamires fez uma reportagem especial, inclusive, sobre este caso, sobre a estrutura deste julgamento. Tamires, explica pra gente como isso vai funcionar. Nós estamos acompanhando aqui defesa e acusação já apresentando análises de vídeo, ou seja, tem tudo para ser um julgamento do interesse, inclusive, de quem acompanha o direito, né? De quem gosta de saber como o direito é realizado. Traz esses detalhes para a gente, Tamires, por favor. Pois é, Manuel, inclusive inédito, né? Esses comentários todos antes do julgamento, isso normalmente não acontece. Tanto a defesa quanto alguns assistentes da acusação, eles já deram depoimentos à imprensa, eles já chamaram a imprensa para mostrar o que eles vão apresentar lá no julgamento. Isso realmente não é de praxe, não é normal realmente em um julgamento, mas como esse caso teve uma grande repercussão, foi uma estratégia, né? Tanto da acusação, dos assistentes de acusação, quanto da defesa, apresentar todos os argumentos para a imprensa. E o interessante dessa história toda também é que eles se baseiam nas mesmas provas, porque as provas, né, que a gente tem são as imagens das câmeras de segurança lá do dia que aconteceu, lá no dia 25 de novembro de 2017, numa casa noturna lá na zona oeste da cidade, aquele dia em que o delegado Gustavo Sotero estava lá em uma festa, era um especial inclusive do Queens, ele estava se divertindo e de acordo com as imagens da acusação, enfim, tudo que a acusação conseguiu apurar ali e analisar nas imagens, ele estava olhando para a esposa da vítima, né, do Wilson, do advogado Wilson Justo, e foi quando tudo começou. Eles começaram a brigar e aí o Wilson Justo deu um soco no delegado. Quando o delegado ele recuou um pouco, quando ele voltou já estava com uma arma, ele disparou 6 vezes, a 6ª vez que ele disparou a arma já tinha travado, mas nisso 4 pessoas foram atingidas, Wilson Justo morreu nessa ação, outras 3 pessoas ficaram feridas, incluindo a esposa também da vítima, né, a esposa de Wilson Justo, a Fabiola Rodrigues, e outras 2 pessoas também ficaram feridas, e essas 2 pessoas não tinham absolutamente nada a ver. Inclusive ontem eu estive em uma das coletivas de imprensa, conversei ali em off mesmo com essas 2 vítimas e eles estavam comentando que eles estavam ali por acaso, um deles nem mora, nem é daqui, ele mora aqui, mas ele não é daqui, ele normalmente não praticava isso, enfim, era um dia um pouco diferente para ele, estava ali para se divertir e acabou sendo atingido por uma bala. E aí o que acontece? Agora vai ter o julgamento, né, depois de todo esse tempo, de 2 anos, né, depois que aconteceu o crime, nesses 2 anos muita coisa também aconteceu, a defesa chegou a pedir para que o delegado fosse solto, porque ele foi preso logo depois do crime, né? Depois da audiência de custódia, mas ele acabou tendo todos esses pedidos da defesa negados. A defesa teve todos esses pedidos de habeas corpus negados. Ele continua preso, então, lá na Delegacia Geral da Polícia Civil. E aí o que acontece? Hoje vai ter o julgamento, são 3 dias de julgamento, a previsão inicial. É claro que muita coisa pode acontecer, porque se uma testemunha, por exemplo, faltar ou então demorar para chegar, vai ter que suspender o julgamento e aí vai demorar mais. Então é possível que sim, demore mais de 3 dias. Mas a previsão inicial é para esses 3 dias. Nesse primeiro dia, as testemunhas de acusação, incluindo também as 4 testemunhas que são comuns aos 2 lados, vão falar. Antes disso, claro que tem a escolha dos jurados e aí funciona da seguinte maneira, são 21 pessoas, né, que são pessoas que já são constitucionalmente
já têm essa prerrogativa constitucional para estarem ali, eles fazem essa escolha logo no início do ano, são 21 pessoas que toda vez eles têm que ir lá para o júri para serem escolhidos ou não, vão ser sorteadas 7 pessoas. Essas 7 pessoas então vão ter que ficar esses 3 dias longe de qualquer rede social, de telefone, vão ficar acompanhados de segurança para acompanharem esse caso. Aí, depois da escolha dos jurados, vai começar então as oitivas, né? Vão começar os testemunhos de 12 pessoas, pelo menos, nesse primeiro dia, vão ser ouvidas. Aí, no segundo dia, já é a vez das testemunhas da defesa, né? O restante das testemunhas e também os peritos criminais, que inclusive já mostraram um pouco do que já vão realmente mostrar lá no tribunal. Inclusive, sobre isso, a gente tem um VT mostrando realmente como é que foi o que a defesa, o que a acusação vão falar, mostrando um pouco desses peritos. Vamos ver essa reportagem. Ricardo Molina é o perito criminal contratado pela acusação para analisar as imagens do dia do crime. Para o especialista, não há dúvida, não houve legítima defesa. Houve o soco, é claro, mas a reação é despropositada e não foi motivada por uma outra agressão. É isso que é importante, quer dizer, o que a defesa alega é que o acusado teria atirado porque teve sucessivos ataques da vítima. Todo mundo viu o vídeo ali e viu que não há isso. A conclusão técnica da acusação é de que Gustavo Sotero estava, sim, olhando para Fabiola Rodrigues, o que provocou a briga inicial. A posição corporal de Wilson logo depois da agressão, segundo o perito, não oferece ameaça. Porque depois que o Wilson corre, o Wilson não ataca o Sotero, porque ele também não é louco, o outro está com uma arma na mão, ele corre do Sotero para se esconder atrás da mureta. O Sotero vai recuando e vai fazendo uma meia-lua e dá mais 2 tiros, que não acertam o Wilson, porque o Wilson está correndo, e acertam o Yuri e o Maurício. As 3 vítimas sobreviventes do crime também conversaram com jornalistas nesta segunda-feira. A esposa do Wilson, que chegou a ser atingida na perna, se emocionou e pediu que o julgamento seja justo. A minha vida é esse júri acontecer. Eu clamo por justiça. A minha dor é muito grande. Eu perdi meu marido. Esse cara tirou meu marido de mim. Tirou o pai das minhas filhas, que pedem todos os dias para ver o pai, para escutar a voz dele. Perguntam se não tem telefone lá no céu para eles falarem com o pai. Isso é muito sofrido. Passar por isso. Entendeu? Muito sofrido. Esse cara acabou com a nossa família. Acabou com tudo, com nossos sonhos. Acabou. Ele destruiu. Para a defesa de Sotero, as imagens não negam que o delegado foi a vítima perante o que eles chamam de ataques do advogado Wilson Justo. 2 homens da lei tinham uma controvérsia a decidir. O Wilson Justo Filho imaginava que Fabiola estava sendo olhada por Gustavo Sotero. Um olhar, mesmo, não existiu, mas mesmo que tivesse existido, é proporcional ser repelido com um violento murro na cara? Depois não é mais Gustavo Sotero, é o delegado de polícia, vítima de um crime que dispara polícia. E ele não recebe, ele é atacado. Ele foi abordado e ele ataca a polícia. Atacou a polícia e acabou recebendo disparos de arma de fogo para cessar aquela agressão. Um vídeo divulgado pela defesa do acusado, que circula nas redes sociais, faz uma análise comportamental das imagens da casa de shows no dia do crime. Na cena do vídeo, é possível ver Gustavo Sotero descrito em posição inofensiva e com as pernas paralelas. Em seguida, o soco que atingiu o rosto do delegado e que, segundo a defesa, seria a motivação do confronto. Os 8 segundos de ação também foram analisados por uma perita criminal que veio do Paraná para integrar a equipe de defesa de Sotero. A prova vai ser utilizada para sustentar a legítima defesa do delegado. Se você pegar essas imagens e assistir essas imagens quadro a quadro, você com certeza vai entender o que aconteceu, que houveram ataques contra o delegado e, principalmente, que houveram ataques na tentativa de retirar a arma de fogo da mão dele. Sobre os vários cortes nas imagens, questionados pela parte acusatória, o advogado de Sotero disse que, caso houvesse alguma irregularidade, a prova teria sido impugnada. Eles deveriam ter impugnado isso. Evidentemente que são
cortes específicos colocando situações. Agora há demonstração. Mas eu não tenho absolutamente nenhum problema em pegar a imagem bruta e analisar e colocar ela para o conselho de sentença. Para a família, também não há dúvidas quanto à legítima defesa de Sotero. Tem uma frase que nós usamos sempre, é que a verdade é libertadora, certo? O vídeo, quem quiser olhar o vídeo com calma, isento de pré-julgamento e de senso comum, vai ver que realmente meu marido se defendeu. Na época do acontecido, nós estávamos reatando o namoro, certo? E depois do acontecido, eu não larguei mais ele, porque eu acredito na verdade dele, eu sei quem o Gustavo é. Pois é, essas duas defesas aí, esses dois argumentos dos peritos vão ser apresentados no segundo dia do julgamento. No terceiro dia está previsto, então, a fase de debates. O que é isso? O Ministério Público vai apresentar os argumentos e logo em seguida a defesa. Cada parte vai ter 1h30 para esses argumentos iniciais, réplica e tréplica, cada um vai ter 1 hora no máximo. E aí segue para a parte da quesitação, que é quando o júri se manifesta e eles vão ter que fazer 4 quesitações, ou seja, 4 manifestações, uma para cada vítima. E aí encerra o julgamento, é possível então que isso tudo dure aí 3 dias. É um julgamento que acaba chamando a atenção também pelas pessoas que estão envolvidas ali, as partes, né, os advogados também que são de renome, os peritos também que são de renome internacional. Então a gente vai acompanhar ao longo desses dias aí o julgamento do Sotero, porque promete realmente ser bastante interessante no direito, como você disse, Emanuel. Ok, Tamires, obrigado pelas suas informações. Nós já estamos com imagens, viu, Tamires, lá da frente do Fórum Enoque Reis, onde familiares já estão reunidos lá, inclusive todos com uma personalização na camisa. Eu consigo ler daqui Justiça. A May Chapiama está posicionada lá. Vamos ouvir a May. May, você consegue falar com alguém da família? Traz as informações para a gente dessa movimentação na frente do Fórum, por favor. Pois é, Manuel, nós agora estamos na frente do Fórum Enoque Reis, aqui no bairro do São Francisco, na zona sul de Manaus, e a movimentação começa a ficar intensa aqui na frente do fórum. Os familiares e amigos do advogado Wilson Justus Filho já começou a chegar aqui na frente, já estão posicionados. Inclusive, a viúva do advogado também chegou há pouco menos de 5 minutos. A advogada a mulher que também foi vítima aí, nesse caso, a Fabiola Rodrigues, está aqui bastante emocionada aqui com os familiares e amigos do advogado. Estão aguardando esse julgamento que deve ter início agora por volta de 9 horas da manhã. Vai haver um atraso, vai começar por volta de 9 horas, mas os familiares e amigos já estão posicionados aqui, todos aguardando esse julgamento. Mas também o lado da acusação também já está aqui. A esposa do delegado Gustavo Sotero também já está posicionada ali do outro lado para aguardar também esse julgamento. Os familiares estão aqui do advogado emocionados, alguns deles não quiseram conversar com a nossa equipe de reportagem, mas nós vamos tentar nesse momento conversar com um deles para saber o que eles aguardam desse julgamento que foi tão esperado desde a época aí que aconteceu esse crime, desde a madrugada do dia 25 de novembro de 2017. Aqui é a comadre da mãe do advogado, a Dona Maura Justus. Eu vou conversar agora com ela. O que a senhora espera? A senhora espera um resultado positivo? Não quero falar nada, não. A gente espera justiça. Olha, eles estão aqui bastante emocionados aqui com a viúva, né, do Wilson Justo Filho, do advogado que foi vítima aí desse crime. Várias pessoas, várias testemunhas vão ser ouvidas tanto na parte de acusação quanto na parte de defesa. A viúva já está aqui aguardando que ela vai ser uma das ouvidas, já que ela também foi vítima. No dia, o delegado deu um tiro também na perna dela, que é possível ver que ela ficou aí com sequela desse tiro, Fabiola Rodrigues, mas também tem 2 outras vítimas, né, que foi o Yuri José e o Maurício de Oliveira. Também ainda não chegaram aqui no local, mas nós estamos posicionadas aqui, também aguardando a chegada do delegado Gustavo Sotero e também dos outros 2 peritos, o Ricardo Molina, que é perito em imagem, que foi contratado pela Ordem dos Advogados do Brasil para
atuar na acusação, e também do advogado Cláudio Daledoni, que é o advogado do delegado Gustavo Sotero, é um advogado bem renomado, está aí justamente trabalhando na defesa do seu cliente, diz que prometeu absolver o seu cliente, mas o perito em imagem, o Ricardo Molina, deve trabalhar aí para tentar convencer o júri de que no dia desse crime, o delegado tenha sim tido a intenção de matar o advogado Wilson Justus Filhos. Nós vamos continuar acompanhando, a movimentação já começa a ficar grande aqui na frente, ainda o fórum está fechado, mas todas as informações, Emanuel, nós vamos continuar aqui para trazer todas as informações em primeira mão aos nossos telespectadores desse julgamento que está sendo muito aguardado aí, não só pelos familiares da vítima, do advogado, mas também por toda a sociedade, viu, Emanuel? Eu volto com você. Ok, May, muito obrigado pelas informações. Diretor, a gente tem imagem do drone lá para a entrada lateral do fórum? Olha, aqui nós temos a imagem do drone da TV A Crítica, é por aqui que devem entrar o delegado, Gustavo Sotero, que vai ser julgado, as testemunhas que serão ouvidas, tanto testemunhas de acusação quanto as testemunhas de defesa. Devem entrar por aqui também os jurados, os membros do Conselho de Sentença. Os membros do Conselho de Sentença devem entrar por aqui também, com a devida escolta, com todo o cuidado que é feito. Durante todo o período do julgamento, o Conselho de Sentença fica sob os cuidados da Justiça, ficam incomunicáveis, inclusive, se o período previsto para esse julgamento for de 3 dias, durante esses 3 dias, o Conselho deverá, então, estar à disposição total da Justiça. Não tem isso de ir para casa, não tem isso de ver parentes, não tem nada. É sair do tribunal para um local designado pela Justiça e de lá voltar para o julgamento. Então, nos próximos 3 dias, o Conselho de Sentença, formado aí por essas 7 pessoas, deverá então, portanto, estar à disposição da Justiça. De fato, eu já não estou usando aqui o jargão como a gente costuma dizer aqui em relação a presos, não, vão estar à disposição da Justiça no que essa palavra significa mesmo. Estarão com o tempo totalmente voltado para isto, para este julgamento, para avaliar aí os argumentos tanto de defesa quanto da acusação. E nós vimos na reportagem, ainda há pouco, que tanto a defesa quanto a acusação, por meio da atuação dos peritos, apresentam abordagens diferentes, olhares diferentes para o mesmo registro audiovisual. Para as mesmas imagens das câmeras de vigilância, há abordagens diferentes. A defesa diz que foi legítima defesa, que aconteceu, pode de fato ter havido ali um estranhamento entre o advogado e o delegado, né? A suspeita de que o advogado teria visto o delegado olhando para a esposa dele, o que teria provocado a confusão. A defesa diz então que foi legítima defesa. Do outro lado, a acusação vem e diz que a agressão já tinha acontecido e que o delegado agiu depois e agiu de forma deliberada. Então, o Conselho de Sentença vai ser exposto a todas estas apresentações, alegações de um lado e alegações do outro. Serão, como a Tamires explicou para a gente aqui, serão 4 alegações, serão 4 exposições, porque são 4 vítimas. Então, alguém vai falar sobre o que ocorreu com o Wilson Justo, depois alguém vai falar sobre o que ocorreu com a esposa dele, que foi atingida, e depois com os outros 2 também que foram atingidos. Portanto, uma vítima de homicídio e outras 3 vítimas de tentativa de homicídio. É por isto que Gustavo Sotero será julgado. Olha só o que nós vemos aqui nas imagens do Pedro Bala. A quantidade de pessoas, isto são 7 horas e 36 minutos, portanto, o Fórum Ministro Enoque Reis ainda não abriu. É possível que todas essas pessoas estejam aguardando para acompanhar esse julgamento. Saber se o plenário, saber se o auditório vai caber tudo isso de gente. Sem falar da imprensa amazonense que acompanha esse caso de perto, que está acompanhando esse caso de perto. Corta a imagem que eu penso que o Pedro Bala não sabe que ele está ao vivo, viu? Não sabe que ele está ao vivo. Isso. Traz isso, coloca a imagem do drone. Vejam, é muita gente, é possível que o auditório do plenário, lá onde deve acontecer
o julgamento não seja suficiente para essa quantidade de pessoas. Nós acompanhamos nas imagens do drone da TV A Crítica, esse estacionamento que ainda há pouco estava vazio e que agora começa a ficar lotado por conta deste julgamento, do julgamento que inicia hoje do delegado Gustavo Sotero. Esta é a entrada, portanto, por onde o delegado, a gente lembra que o delegado está custodiado lá na sede da Delegacia Geral, desde que este crime ocorreu, foi para lá que ele foi designado para ficar custodiado ao longo desde novembro de 2017, ele não recebeu da Justiça o benefício de responder a este processo em liberdade. Por mais que a defesa tenha recorrido, ele não recebeu esse benefício da Justiça. Ele está aguardando preso durante todo esse período, preso de forma preventiva, é uma prisão preventiva. Durante todo este período ele está preso e, portanto, hoje começa o julgamento do delegado Gustavo Sotero. Um julgamento pelo crime de homicídio e por outras 3 tentativas de homicídio. É um julgamento com características específicas, características que chamam a atenção, sobretudo no universo do direito, pelos atores da justiça desta área do direito que estão envolvidos, tanto na defesa quanto na acusação, com peritos externos, peritos conhecidos nacional e internacionalmente, peritos convocados de um lado e de outro para fazer a análise das imagens e, portanto, oferecer ao Conselho de Sentença uma abordagem ou um direcionamento daquilo que cada um dos lados quer argumentar. Portanto, temos os peritos, a participação desses peritos neste sentido. Temos a participação de advogados também, que inclusive já estão envolvidos em outros casos de grande repercussão aqui na nossa cidade. São advogados que breve nós estaremos acompanhando a atuação deles também em outros julgamentos, por estarem envolvidos já em outros casos de repercussão recente aqui na nossa cidade. É um julgamento que, como a Tamília Scler trouxe para a gente ainda há pouco, a inferência dela, a conclusão que ela faz, que é fato mesmo, é um julgamento diferenciado no que diz respeito ao posicionamento. A gente não vê nem defesa e nem acusação antecipando a argumentação que deve apresentar para o Conselho de Sentença. Esses argumentos, esses posicionamentos de um lado e de outro, nós temos acompanhado por meio de coletiva de imprensa. Pode ser uma estratégia de ambos os lados já para mover ou comover a opinião pública, talvez, inclusive, de alguma forma intencionar ou sugestionar o Conselho de Sentença, porque, afinal de contas, são cidadãos que acompanham o dia a dia da cidade, que acompanham a imprensa e, portanto, podem ser expostos à opinião de um lado ou de outro. A gente segue acompanhando, são 7h39, 7h40 da manhã neste momento, quando o julgamento as portas do fórum devem abrir daqui a pouquinho e a gente segue acompanhando este caso, viu? Troca aqui, vamos mudar um pouquinho de assunto. 7h40. O movimento foi tranquilo ontem no segundo dia do vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. Em todo o nosso estado, mais de 7.000 candidatos deixaram de fazer a prova, isso no domingo. Vamos acompanhar na reportagem. Fernandas chegaram cedo para aguardar a abertura dos portões. É medo de perder a prova mesmo. Também um trânsito, a gente não sabe como é que vai estar. Também pra gente chegar aqui, ficar mais tranquila, não ter aquele medo de perder a prova. O Lucas, que sonha em cursar Direito, estava confiante para o segundo dia de vestibular. Mas para a expectativa de hoje depende muito da redação, é sempre aquele coringa. O portão abriu meio-dia e fechou 12h50. Nesta unidade da UEA, que fica na Avenida de Djalma Batista, foram poucos os candidatos que se atrasaram. Em todo o Amazonas, mais de 7.000 pessoas faltaram no primeiro dia do vestibular da UEA, que foi no domingo. E esse número representa 21% das abstenções. Em 2018, esse número de abstenção foi de 18% no primeiro dia. Mas, de qualquer modo, tem sido um vestibular tranquilo, funcionando bem. As coisas têm funcionado capital e interior, uma operação muito grande. Atingimos 61 municípios mais a capital nesse vestibular. Então é um momento importante para o Estado do Amazonas, para a Universidade do Estado do Amazonas. Olha só, o segundo dia do vestibular foi sobre conhecimentos específicos e redação. O número de abstenções foi maior que
foi maior que o primeiro dia. Mais de 8 mil candidatos não compareceram aos locais de prova. O gabarito vai ser divulgado hoje e o resultado sai no dia 17, como a gente ouviu o reitor falar, no dia 17 de dezembro, no site da Universidade Estadual do Amazonas, que é uea.edu.br. Lembrando que nesta terça-feira vai ser realizada a prova do SIS para alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Os portões devem ser abertos ao meio-dia. Agora, traz para mim a Tamires Claire, viu? Mais cedo a gente falou sobre a documentação que os concursados da SEDUC precisam apresentar. Não é isso mesmo, Tamires? Finalmente, esse povo todo foi convocado, ou muita gente foi convocada. Agora, explica para a gente, onde essas pessoas devem ir, que documentos precisam levar, se você tiver essa informação, é claro, e principalmente, até quando? Não pode perder os prazos, né, Tamires? Não mesmo, né? Esses professores, pedagogos, são mais de 3 mil deles que foram convocados agora pelo governo do estado. Essas pessoas já estavam esperando há muito tempo e não vai ser agora que vão perder essa oportunidade, né? Então, quem for convocado precisa comparecer na sede da SEDUC, ali no Japim, em no máximo um mês. E tem todo um cronograma para saber quando que você vai, o horário também para ir. Então, você tem que dar uma olhada para saber dentro desse mês onde você se encaixa. E isso está disponível no site da SEDUC, que é o educação.am.gov.br. E lá é bem simples de você entender. Você vai ali em Concurso Público 2018, tem uma aba lá, e lá tem um cronograma certinho para que você possa acessar. E lá também tem, claro, os documentos necessários que você precisa ter em mãos. Mas eu já adianto aqui que você tem que levar pelo menos os básicos, o CPF, RG, comprovante de residência, tem que levar o seu diploma também, todos aqueles comprovantes, né, de professores, enfim, de conselhos, enfim, tem vários documentos que são específicos também para cada tipo de professor, para cada carreira ali que você foi aprovado. E aí tem que levar também aqueles certificados, né, aquelas certidões negativas da Justiça, por exemplo, tem que levar a certidão ali de quitação eleitoral também. Então são muitos documentos, eu vou acabar não listando todos, mas você pode acessar realmente lá no site para que você possa ter acesso, você possa entender quais são esses documentos e não perder o prazo, né? Dar uma olhada certinho no horário que cada um tem. Nesse concurso, Emanuel, foram chamados, foram na verdade disponibilizadas 8 mil vagas, né? E dessas o governador já chamou esses mais de 3 mil professores e pedagogos. Já tinha também acontecido outras convocações e aí alguns outros concursados também, algumas pessoas que também foram aprovadas, ainda aguardam também para serem convocadas. A ideia é que já no ano que vem esses professores e pedagogos já estejam na sala de aula, reforçando a educação aqui do estado. Manuel. Ok, Tamires, obrigado pelas informações que você traz para a gente. Até daqui a pouco. Olha só, a Fundação SECOM realizou ontem um mutirão de biópsias em mulheres com exame preventivo, com exame previsto para dezembro, tá? A ação faz parte do Outubro Rosa de combate ao câncer de mama e do colo do útero. Para tirar qualquer dúvida, é preciso fazer o exame o quanto antes. Essas pacientes estavam marcadas para dezembro, então a gente faz mutirão e adianta para a gente sempre trabalhar dentro do mesmo mês. Porque qual o objetivo? Atender o maior número possível de pessoas, de mulheres, para que elas tenham um diagnóstico precoce. Uma das maiores preocupações é que grande parte das mulheres só procura ajuda quando o câncer já está nos estágios avançados. No ano passado, um estudo feito pela Fundação SECOM apontou que de 100 pacientes, 59 tiveram resultado da biópsia positiva para a doença. Ter condições de acesso, que muitas vezes, principalmente os pacientes do interior, elas não conseguem chegar aqui, por N fatores. Então, o ideal é que se tivesse polos, né? Dividisse o interior, sei lá, 5 polos, e elas não precisassem sair da região delas para vir para aqui, para a capital. A dona Nilda já passou pela quimioterapia uma vez, mas agora precisa investigar um segundo nódulo na outra mama. Ela conta que por um erro médico acabou atrasando o tratamento em 10 meses. Eu fiz a mamografia, o médico disse que está ok, meus dois seios. Veio uma amiga e me chamou para fazer um check-up, eu aceitei. E foi lá que o médico, aí ele falou, deixa eu dar uma olhada isso aí. Ele foi para pôr meu seio, aí ele foi e falou, não, isso aqui é perigoso, bora fazer uma biópsia, isso aí. Aí foi aí que eu descobri que eu estava com câncer. Aí no dia, quando eu fiz a minha cirurgia, o médico falou, olha, o colega errou. E
Ele errou feio. A Isanete também guarda as marcas do tratamento contra a doença. Nos últimos 2 anos, vem lutando contra o câncer. E agora, a suspeita de um segundo nódulo só reforça a ideia de que é preciso identificar o quanto antes os primeiros sinais. O câncer, né, é uma doença traiçoeira, silenciosa. Então, é importante a prevenção, é importante que o diagnóstico seja precoce. Então, mulheres, nós todas as mulheres devemos sempre estar fazendo esses exames, né? Então, para mim, foi muito importante o diagnóstico bem antes. Nós iniciamos este mês aqui no Manhã no Ar, aderindo a esta campanha, trazendo essas informações em relação à prevenção. E a informação é o segredo. Informação em relação ao que fazer e como fazer. O diagnóstico precoce, além de fazer com que o tratamento seja menos invasivo, seja menos agressivo contra os pacientes, ele diminui em muito o risco de complicações maiores e a pior de todas as complicações, que é a morte em decorrência do câncer, que é uma doença muito severa, e a gente continua fazendo esse alerta aqui, viu? Ainda falando sobre esse assunto, como parte da programação do Outubro Rosa, um salão de beleza da Zona Centro-Sul da capital realizou ontem uma ação de doação de cabelo para quem enfrenta as quimioterapias, viu? Uma forma de ajudar na autoestima de pacientes, mas acima de tudo, é um ato de amor e solidariedade. Todos os anos, Larissa doa os cabelos e desta vez não foi diferente. Eu me sinto bem, eu sei que a outra pessoa que vai receber o meu cabelo também vai se sentir bem. Então é por isso que eu faço questão de fazer a doação. Já a Ana Paula teve a experiência pela primeira vez. Ela diz que não corta o cabelo há quase 2 anos e não se arrependeu nem um pouco de deixar ele bem curtinho. E eu decidi doar justamente pela iniciativa de poder ajudar outras mulheres, porque a autoestima parte do cabelo, eu acho. A doação de cabelos foi promovida por este salão de beleza que fica na zona centro-sul da cidade como parte do Outubro Rosa. As mulheres só precisavam doar 20 centímetros do cabelo. E tudo que foi arrecadado vai para uma organização não governamental de apoio às mulheres que estão fazendo o tratamento contra o câncer. Esse cabelo ele é doado todo para a rede feminina de combate ao câncer e eles é que fazem a triagem, a seleção das pessoas que vão receber no final as perucas e vão ser as beneficiadas, né? Cerca de 350 mulheres atenderam o chamado para esse gesto que agradou tanto quem doou quanto quem fez os cortes. É emocionante, eu tô arrepiada, gente, porque a gente sabe, né? E a sensação de fazer uma mulher sorrir é maravilhoso, porque o cabelo é tudo da mulher. E agora o assunto é educação, viu? Educação de jovens e adultos. Se por algum motivo você desistiu de estudar e agora gostaria de retornar à sala de aula, presta atenção nessa informação, viu? O SESC, o Serviço Social do Comércio, abriu vagas para a educação de jovens e adultos. Traz para mim novamente a Tamires Claire. Tamires, você que sempre tem informações sobre oportunidades para a gente aqui. Explica para a gente, é gratuito, paga alguma coisa, como faz para se inscrever? Por favor, fique à vontade. É gratuito, Emanuel, e é uma ótima oportunidade para voltar. Então, é voltado para as pessoas, para voltar à sala de aula, né? É voltado para as pessoas acima de 18 anos, principalmente comerciários. Então, se você se encaixa aí mais ou menos nesse perfil, ganha até no máximo 3 salários mínimos, ali como renda familiar, você pode participar, você pode se inscrever até o dia 23 de novembro. São 77 vagas para ensino fundamental e médio também. E aí, para você se inscrever, você tem que ir direto lá na sede do Danilo Matos Areosa, né, do Centro Educacional do SESC, que fica lá no centro, na rua Henrique Antoni. E aí você vai levar os seus documentos, RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade também. E, enfim, é importante também que eles estejam, todos esses documentos estejam atualizados. Por exemplo, o comprovante de residência não pode ter mais de 60 dias. Então, você tem que pegar o mais atualizado possível, uma conta de água, luz, o que você tiver em casa. Como eu disse, é realmente uma ótima oportunidade para você voltar à sala de aula. Vai ter que ter um tempinho ali de disponibilidade para que você possa estudar. As aulas começam no dia 3 de fevereiro do ano que vem.
Todas as aulas vão ser ministradas de segunda a sexta no período noturno, a partir das 7 horas da noite até as 10 horas. E aí você vai poder, enfim, ter o seu certificado no final, porque como a gente sempre fala, é preciso realmente se preparar para o mercado de trabalho. E terminar o ensino médio é basicamente o mínimo que as empresas pedem. Então é bom voltar ao mercado de trabalho para que você possa se inserir no mercado formal, ganhar um salário lá no fim do mês, mas tem que se preparar, se esforçar um pouquinho, né, Manuel? Tem que correr atrás, né, Tamires? A oportunidade está aí, mas a gente tem que estar preparado e aproveitar quando ela está passando. Tamires, obrigado pelas informações, pela tua participação no Manhã no Ar de hoje. Uma excelente terça-feira de trabalho ainda para você, que você ainda vai para a rua fazer a reportagem, viu? A gente aqui no estúdio também, vamos fazer uma pausa rapidinho, vamos fazer um intervalo e daqui a pouco você acompanha com a gente a cobertura sobre o julgamento do delegado Gustavo Sotero. Nossa equipe de reportagem está no Fórum Ministro Enoque Reis. Daqui a pouquinho o Fórum deve abrir as portas, daqui a pouquinho esse julgamento começa e você acompanha todos os detalhes aqui ainda nessa edição do Manhã no Ar. Tem ainda no quadro Lição de Casa, vamos falar sobre a prova do Enem, viu? É a prova mais esperada do ano para milhões de estudantes que querem ingressar no ensino superior. E com isso acaba batendo aquele nervosinho dos estudantes. Olha, confere um trechinho comigo. Relaxar. Será que isso é possível antes do Enem? Não, acho que não. Porque acho que o nervosismo é bem mais alto, né? A gente quer tentar pegar o assunto até o último minuto. Gosto de ficar mais com a família porque eu tenho um apoio muito deles, entendeu? Mas a gente não tem como ficar tranquilo.